Nós vamos agora falar sobre um caso aqui da região metropolitana que serve de alerta. Não são incomuns os ataques de abelhas no verão. Uma moradora da cidade de Viamão enfrentou as abelhas na última sexta-feira para salvar a sua cachorrinha, a Maria do Bairro, cachorrinha de estimação da família. E nós vamos conversar agora, inclusive deixo o convite para quem quiser acompanhar como foi essa ação, e depois nós vamos ouvir aqui um especialista também sobre como lidar melhor em ataques de abelhas. Fica o convite para ir agora lá no nosso YouTube, no canal GZH, porque nós vamos rodar inclusive o vídeo da ação da Juliana Litran, moradora aqui de Viamão. Muito bem-vinda, Juliana, boa tarde. Oi, boa tarde. Primeiro, tu és técnica de enfermagem? Isso, sou técnica de enfermagem, sou instrumentadora cirúrgica. Tá, conta pra gente, tu mora em Viamão e o que aconteceu na última sexta-feira? Sim, a gente aqui de Viamão, né, no bairro Augusta. Na sexta-feira eu estava dentro de casa e escutei uma agitação da Maria no pátio, que não é algo comum que ela faça. Então eu vim olhar e quando eu cheguei eu vi algumas abelhas. Eu saí e as abelhas já começaram a me atacar. E eu não consegui levar ela para dentro de casa, então eu entrei, peguei um lençol, peguei um cobertor, eu me enrolei no lençol e peguei o cobertor para cobrir ela. E já peguei o celular e saí ligando para o meu esposo. Então eu fico gritando no telefone, Salomão, vem para casa, Salomão, vem para casa. E naquele momento ali meu telefone caiu na grama, porque o foco era, né, salvar a Maria, tirar a Maria ali daquele ataque. E me joguei por cima dela, só que as abelhas começaram a entrar debaixo do lençol e debaixo do cobertor. E naquele desespero eu consegui soltar a Maria e ela tem rotas de fuga na nossa cerca, então ela tentou sair por um dos buracos e aí eu fui voltar para dentro de casa porque o portão estava cadeado, então eu não tinha como sair naquele momento. E aí tu estava sem a chave na mão, é claro, no desespero só pensou em voltar para casa. Só pensei em voltar para casa. E como eu vi que ela tinha conseguido a rota de fuga dela, eu pensei em voltar e ela voltou para me ajudar. Ai. Só que como eram muitas abelhas, a coitadinha conseguiu sair, graças a Deus ela saiu pelo buraquinho da cerca ali. Eu voltei para dentro de casa, as abelhas entraram juntas, né? Eu me enfiei debaixo do chuveiro. Então eu tinha muita abelha no meu cabelo. Que coisa. Eu dava tapas, dava socos assim na minha cabeça para tentar me livrar delas. E eu fiquei sem nenhum meio de comunicação, porque meu celular ficou no pátio da casa, do quintal. Que desespero. E sim, foi desesperador. Então eu só gritava pros vizinhos, né, virem me socorrer não, na verdade, chamarem os bombeiros, porque eu sabia que as abelhas também atacariam eles. Então eu precisava muito que chamassem o corpo de bombeiros. Juliana, para quem eventualmente não viu as imagens, né, Maria, a Juliana sai de casa pro pátio, onde está a Maria do Bairro, que é a cachorrinha dela, com um lençol e um cobertor por cima da própria cabeça, né? Então ela sai toda coberta para não ser atacada e vai e cobre com esse mesmo lençol, ela se atira em cima da cachorrinha. Eu até acho que a Juliana tá com um outro lençol, né? Isso, é um lençol e um cobertor, eu acho. Cobre a cachorrinha, né? Isso. E aí as abelhas começam a entrar por baixo do lençol e do cobertor. E são abelhas, essas abelhas matam, né? A gente consegue ver nas imagens da câmera, inclusive, as abelhas passando pela câmera. São centenas, milhares, talvez, de abelhas. E na nossa reportagem tem ali, acho que a Bruna Oliveira ouviu. A gente vai ouvir daqui a pouco, né? Um apicultor, um especialista em abelhas, que diz o quanto elas são perigosas. Como é que essas abelhas estavam ali, Juliana? De onde é que surgiram? Já estavam há um tempo? Vocês sabiam que havia uma colmeia ali? Explica pra gente. Sim, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, elas tinham feito ali uma colmeia, nós havíamos chamado o apicultor, ele fez a retirada. Tá. Só que elas voltaram agora, em agosto, setembro, que nós notamos a presença delas, e fomos atrás de apicultor novamente, só que é muito difícil. E um veio olhar, o outro veio olhar que ia retirar na outra semana e não voltou. Aí nós conseguimos outro apicultor que ia vir agora em janeiro fazer a retirada. Só que não deu tempo porque o gambá mexeu ali na colmeia e deixou elas estressadas. Ah, foi um gambá que mexeu na colmeia e ela atacou a Maria do Bairro por isso? Exatamente, o gambá que iniciou tudo isso. E a gente consegue ver nas imagens, então, um homem chegando. É o teu marido, é o Salomão, isso? Sim, né? Quando eu desci a escada ligando para ele, graças a Deus ele estava perto, foi muito rápido. Eles estavam 6 quilômetros daqui, na verdade, então era no horário da câmera, era 12h33 quando eu liguei para ele e 12h37 ele já estava aqui.
E ele não tinha ideia do que estava acontecendo, porque eu não consegui falar para ele o que era. Eu só gritava, pedia por socorro. E quando eu tô na porta gritando, pedindo para os vizinhos chamarem os bombeiros, que as abelhas estão atacando, foi aí que ele entendeu que eram as abelhas. Então ele só pensou em entrar, me salvar, me tirar daqui de dentro de casa o quanto antes. Ele entendeu porque o telefone caiu no chão e a ligação continuou? Ou ele entendeu? Continuou. Ele conseguiu ouvir o que estava acontecendo daí? Sim, ele conseguiu escutar tudo que eu estava gritando, porque eu gritava por socorro, chama os bombeiros que as abelhas estão me atacando. Porque falar diretamente para ele eu não consegui falar. E quando tu entrou em casa, as abelhas também adentraram na residência? Sim, elas entraram junto comigo, foram comigo até debaixo do chuveiro. Tanto que quando eu cheguei na UPA, eles retiraram só do meu cabelo 20 abelhas, mais ou menos. Nossa, elas estavam ali ainda, credo. Sim, chegaram algumas vivas na UPA. E qual era a situação clínica de vocês, né? Quantas ferroadas vocês levaram? O que aconteceu na prática? O que vocês sentiram? Porque o teu marido também tomou muita ferroada e a cachorrinha também, né? A Maria, na verdade, foi a que menos ficou ferida, por causa do pelo, que protegeu bastante ela. Aonde tem menos pelo, que são orelhas, focinho, boca e olhos, foi onde ela foi mais atacada. Mas não, e ela mesma tirou os ferrões dela. Que loucura. Então, o pelo ajudou muito ela. Quando meu marido conseguiu me tirar de dentro do pátio, nós fomos para os vizinhos pedindo socorro para ligarem uma mangueira. Então a vizinha ligou a mangueira e já me trouxe 3 comprimidos de antialérgico. Isso foi o que me ajudou. E nós não tínhamos noção de que meu marido estava mais ferido do que eu. A gente não sabia. Porque para me proteger e para afastar as abelhas, ele tirou a camisa e porque as abelhas também começaram a entrar dentro da roupa dele. E ele começou a bater para espantar elas. Então ele foi bem mais ferroado do que eu. Imagina, ele ficou menos... Desculpa te interromper, conclui, perdão. Eu fiquei menos, né, com menos ferroadas do que ele, e eu não sei nem como ele conseguiu dirigir até a UPA, porque logo que a gente chegou na UPA, nós focamos em mim, em eu ser atendida, e quando ele foi fazer meu boletim, ele começou a ter um choque anafilático. Foi grave. Meu Deus, eu ia dizer que ele ficou menos tempo exposto, porém mais ferido. Que loucura! Eu tô apavorada. Exatamente. Com o relato de vocês. Sim. Sim, foi desesperador. E na hora, tu chegou a sentir dor já, imediatamente? Ou a adrenalina era tanta que era impossível sentir dor, assim? A adrenalina não deixa a gente sentir nada, a gente só tenta se salvar. Eu fui sentir dor e não tem uma explicação assim de dor. É uma queimação, uma ardência, um formigamento, que todo o meu couro cabeludo ardia, porque acho que foi onde eu mais fui atacada, né? Porque só no meu couro cabeludo provavelmente foram no mínimo 20 ferroadas. Então, é uma ardência inexplicável. É muito dolorida. Sim. É uma dor que não tem como a gente descrever, assim, arde, queima, pinica. E o Salomão, teu marido, o choque anafilático, nem todo mundo sabe como é que funciona. Eu mesmo tenho dúvida também. O que houve? Eu acho que dá falta de ar, né? Por causa da alergia, baixa pressão também. Como é que ele ficou? O que aconteceu? Sim, eu tive o princípio do choque e ele teve o choque. Nós dois descrevemos a mesma sensação. A gente começou com uma tremedeira muito intensa. E após essa tremedeira, a gente sente a garganta se fechando. Parece que tem uma mão no nosso pescoço, apertando o pescoço assim, e vai faltando ar. E eu vi que ele ficou mais grave porque, por eu ser técnica e ter um conhecimento, eu somente recebi uma medicação na veia. Ele não, ele já teve que receber um soro com uma composição ali um pouquinho mais forte, e também a pressão dele ficou baixíssima. A pressão dele chegou a 6/4. A pressão dele ficou bem baixa. 6/4, mais. Chegaram a informar vocês que espécie de abelha era essa? Abelhas africanas. Mas, pois é, a gente vai falar com um especialista daqui a pouco, mas um ouvinte até botou aqui, ó, se for abelhas africanas, tiveram sorte de estar vivos. Confesso que eu desconheço se é uma espécie mais perigosa. Alguém chegou a falar algo para vocês? Sim, o apicultor que veio fazer a retirada, ele disse que nunca tinha visto na vida dele abelhas tão agressivas quanto essas. Que elas soltavam um veneno no ar que chegava a arder os olhos dele. E hoje eu não digo assim que foi sorte, sabe? Eu digo que foi a mão de Deus que cobriu a nossa vida, que nos cuidou.
porque se não fosse Deus, a gente não estaria mais aqui para estar contando isso para todo mundo, deixando esse alerta para todo mundo. E eu quero também te parabenizar, porque tu foste muito corajosa, Juliana. Tu viste a tua cachorrinha ali em apuros e não pensou duas vezes, né? Olha, parabéns pela coragem, tu e teu esposo, viu? E com certeza 2026 vem aí com muita força para vocês. Com certeza, eu agradeço o carinho que todo mundo tá mandando pra gente. A Maria está sendo muito procurada, a gente está recebendo muito carinho nesse momento, a gente é muito grato por isso, muito grato pelas nossas vidas, por estarmos aqui hoje. A gente, eu digo, né, que eu acho que eu fiz o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer. Às vezes eu não sei nem receber esse carinho e esses agradecimentos por ter salvo a Maria, porque para mim aquilo ali é o mínimo que a gente deve fazer pelos nossos bichinhos. Juliana Litram, técnica de enfermagem, moradora de Viamão, trazendo aí o relato do episódio que ocorreu na última sexta-feira. Muito obrigado e obrigado pelo relato. Obrigada. Nós já vamos conversar com um professor especialista no tema, mas antes tem o Ian Tâmbara com informações sobre um veículo, um caminhão em chamas na BR-386, Ian. Isso, está o último acidente que ocorreu agora há pouco no quilômetro 312 da BR-386, trecho de Marques de Souza, ali próximo da Serra do Pouso Novo, entre os dois municípios, entre Pouso Novo e Marques de Souza. Foi uma colisão frontal entre um carro e uma carreta, e os dois veículos pegaram fogo, tanto a carreta quanto o carro. O motorista da carreta não teve ferimentos, mas o motorista do carro morreu no local. A última informação que a gente tem da Polícia Rodoviária Federal, no trecho lá da 386, é de que este ponto do quilômetro 312 em Marques de Souza estava totalmente bloqueado até agora há pouco. Ainda não há identificação de ninguém envolvido no acidente, mais detalhes da ocorrência. Só se sabe então, essa informação confirmada da PRF, que ambos pegaram fogo, a carreta e o carro. O motorista do carro morreu no local e houve um bloqueio total. Estava dando uma olhada aqui, são em torno de 13 quilômetros congestionados na 386, nessa subida para o norte do estado. Como alternativa para quem faz o trajeto, por exemplo, do Vale do Taquari e da região metropolitana para o norte, para Passo Fundo, por exemplo, uma ideia seria ir, por exemplo, por Tabaí, ali pegando a 386 em Tabaí, entrando na 287 até Venâncio Aires, e aí ir por Venâncio Aires, Barros Cassal até Soledade, para de novo voltar para a 386 seria uma alternativa. Ou quem está aqui na região metropolitana, ir pela Serra, direto até Vacaria, e seguir para o Lagoa Vermelha, indo até Passo Fundo. Algumas das alternativas, porque, por enquanto, tem esse bloqueio total, e mesmo que haja liberação, uma previsão de normalização do fluxo, com o movimento que temos hoje de antevéspera de virada de ano, com certeza vai demorar para normalizar a situação por ali. E aproveitando, a gente segue aqui na Freeway, nesse ponto do quilômetro 68, sentido ao litoral, por aqui ainda com uma pista bloqueada mais da esquerda, congestionamento grande para quem vem de Gravataí para o litoral, nesse ponto da Tá lento por aqui, teve um acidente com danos materiais, um carro que saiu da pista, está sendo retirado, começando agora o processo de retirada do guincho. E a Tâmara, daqui a pouco volto com mais informações do trânsito. Infelizmente, mais um acidente com morte, acidente gravíssimo na BR-386, nessa região, entre Pouso Novo, Marques de Souza, os acidentes que vão ali de Pouso Novo até Soledade, um trecho perigosíssimo. Está em obras de duplicação, mas vai levar um tempo para duplicar tudo. E enquanto isso precisam ser tomadas medidas, porque os acidentes estão se repetindo com muita frequência nesse trecho. 3h39, nós vamos seguir falando sobre ataques de abelhas, conversando agora com o professor do curso de agronomia da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Rafael Meirelles. Bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes da Gaúcha. Não sei se o senhor estava ouvindo o relato da Juliana? Eu ouvi, e por incrível que pareça, ele é bem comum nessa época. Por quê? Porque, na verdade, são vários fatores que convergem, Primeiro que é uma época que começa a aquecer o ar, e os insetos, por serem seres que a gente chama de pecilotérmicos, cuja temperatura corporal ela oscila conforme o tempo. Conforme vai aquecendo, o corpo deles também aquece, acelera as reações químicas no corpo e o desenvolvimento deles também acelera. Então eles passam a se reproduzir mais, a ficar mais numerosos. E aí junto com isso tem o processo de produção de flores da primavera, Então a gente tem muitas flores, que é o recurso básico para as abelhas para a produção do seu alimento.
Então a abelha tem uma temperatura ótima para o seu desenvolvimento e abundância de alimento. Aí as suas populações crescem muito, elas começam a enxamear, começam a ficar mais defensivas, começam a se proteger mais, né? Então, entre final de agosto e início de setembro, até mais ou menos meados de janeiro, é a época que se concentra a maior parte dos acidentes no Rio Grande do Sul. E essas abelhas, professor, que atacaram a Juliana e a família dela, que são abelhas africanas ou africanizadas, pelo que eu estou lendo aqui, Isso. São as mais comuns? É frequente? De fato, a ferroada delas é muito violenta? Essa família correu o risco de morrer em algum momento? Correu sim. As abelhas brasileiras sociais mesmo não tem ferrão, né? A maioria das nossas abelhas são sem ferrão. Essa abelha africanizada, ela foi trazida em 1839, vinda na real da Europa primeiro. Quem trouxe foi um padre chamado Antônio Carneiro. Ele trouxe abelhas vindas da Europa para o Brasil para produzir cera, para fazer vela, na verdade. E conforme os imigrantes foram vindo da Europa, foram trazendo outras subespécies europeias, até que em 1956, 57, um pesquisador brasileiro foi para a África e trouxe então a subespécie africana. E aí cruzou com as subespécies europeias que nós tínhamos no Brasil e gerou essa mistura que nós temos, que é a abelha africanizada, a abelha do mel, a abelha de ferrão, né? A espécie se chama Apis mellifera, né? Então essa abelha, ela é peçonhenta, ela é invasora, ela é exótica, né? E ela pode sim matar, inclusive é um dos animais que mais mata no mundo anualmente. Mas não é, desculpa, Mari, a abelha comum, essa abelha que aparece na nossa casa com alguma frequência, especialmente nessa época do ano, normalmente não é essa abelha africanizada, pelo que o senhor está dizendo. Sim, é. Quando eu falo abelha, tu fecha o olho, pensa, essa daí. Aquela Se que uma criança desenhar, ela vai desenhar essa abelha. Aquela mais gordinha, assim, né? Porque a gente vê as abelhas sem ferrão normalmente são menorzinhas, essa é um pouco maior, né? Isso, ela é um pouco maior, né? Nós até temos algumas nativas que o tamanho é parecido, mas essa é a abelha, ela é a mais abundante, principalmente em centros urbanos e locais perturbados. Quando tá tomando um refrigerante ali na praia ou na beira da piscina, aparece uma abelha, normalmente é essa aí. Exatamente, ela vem querer filar um pouquinho do refrigerante. Ela é uma abelha que a gente chama de sinantrópicas. Elas se aproveitam da atividade humana, né, esses animais. Mas eu tenho a impressão que elas não representam um risco sempre, né? Acho que quando só em grande quantidade. Tenho essa impressão. Não é para sair matando a abelha por aí, né? Me parece. Isso, essas abelhas, elas, apesar de serem, como eu disse, invasoras, exóticas, elas têm uma contribuição interessante para a polinização também, né? E elas são animais, né? Elas não têm culpa de estar ali, elas acabam invadindo o ambiente urbano porque o primeiro ambiente que elas moravam está diminuindo, né? O ambiente agrícola, digamos assim, natural, e também porque elas conseguem se estabelecer em oco de parede, forro de casa, né? Olha, eu já vi gente, assim, eu já vi abelha dentro de caixa de luz, eu já vi abelha dentro de bota, sabe? Um monte de estrutura, assim. Então elas se estabelecem onde elas conseguem, e ali elas vão buscar morada, e a cidade, né, principalmente a zona urbana, e essas regiões assim, onde as pessoas ficam no campo, mais sítios, por exemplo, elas são muito arborizadas, as pessoas plantam muitas flores, então tem recursos para elas ali, né? Então, conforme vão se fortalecendo, a gente até quando dá aula, eu e outros professores, a gente não usa o termo agressivas, a gente usa defensivas. Elas vão ficando mais defensivas, então depende de uma perturbação, depende, às vezes é um cheiro, um barulho, uma vibração, né? Isso acaba despertando elas para defender o território delas. A Juliana, na entrevista, ela citou até um veneno no ar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E o que seria isso? Acontece mesmo? Porque normalmente a gente sabe que a abelha transmite esse veneno pelo ferrão. Na verdade, assim, o que elas fazem, elas marcam o agressor, né? No caso, a pessoa que está ali, elas marcam ele, com um feromônio, né? Assim, então isso pode causar várias abelhas no local tentando liberar o seu veneno, né? Mas existem algumas abelhas que liberam coisas no ar, mas essa não é tão comum, não é uma coisa que vai acontecer sempre, né? Então, assim, é um movimento que, inclusive, a gente tira veneno das abelhas através dessa extrusão do veneno através do ferrão, sabe? Pra vender apitoxina mesmo, né? Então elas podem fazer isso, mas é bem raro, assim, não é uma coisa que acontece sempre, né? Tanto que quando a gente faz manejo, por exemplo, de abelha, isso raramente acontece, né? Mas eu vou dizer para você assim, que a tolerância das pessoas à ferroada, ela varia, né? Tem pessoas que podem tomar uma ferroada e morrer.
né, pessoas mais alérgicas. E tem pessoas aí, relatos, eu tenho um aluno, por exemplo, que levou mais de 300 ferroadas em um acidente e não morreu. Barbaridade. Então, e o que fazer, professor? No caso, começa um ataque, né? Para elas é uma defesa, mas para nós é um ataque. O que fazer? Seja primeiro se esse ataque for num animal, como foi lá em Viamão, ou direto em pessoas. A primeira coisa que a pessoa que está sendo atacada, que ela tem que fazer é não tentar se ficar no local, assim, não... Aquela coisa que a gente diz, por exemplo, quando você é atacado por um outro animal, você fica tranquilo e tal. No caso de abelha, você foge do local se você está em condição, porque quando a abelha ferroa, ela deixa ali um feromônio que diz para todas as outras, essa pessoa é um perigo. Então todas vão atacar ao mesmo tempo. Barbaridade. Então você tem que sair dali. Agora, se você tem alguém sendo atacado e essa pessoa não consegue sair, se você tiver qualquer coisa para cobri-la, você cobre. E você tem que sair de perto, porque você vai acabar morrendo também, né? Então, o que a gente faz sempre em caso de ataque é fugir o máximo possível. E uma jogar água, adianta? Adianta, mas no momento que a pessoa está marcada ali, tem que ser uma quantidade grande de água, porque as abelhas elas vão ficar. O ideal mesmo é a pessoa tomar um banho mesmo para tirar esse feromônio que fica, né? Então, se tiver uma piscina, se for no mar, lago, se joga. Isso ajuda bastante, realmente. Que é para tirar esse feromônio que as outras sentem como um... e elas também não entram na água, né, também, então você acaba conseguindo escapar por causa disso. Uma coisa que é bem comum é as pessoas baterem, né? A gente vê as pessoas se batendo. Isso. E faz sentido? Se você se bater, você vai cravar mais ainda o ferrão. A abelha, quando ela puxa o abdômen, parte do abdômen fica ali junto com a bolsinha de veneno. Se você bate ali ou espreme, você empurra o veneno mais rápido ainda. Barbaridade. Então o veneno, se você tiver a possibilidade de tirar com uma pinça ou com uma unha, eu, por exemplo, não tenho unhas, eu roo as unhas, então eu não tenho unhas. Então você tem essa possibilidade, você puxa só o acúlio, né, que a gente chama que é a agulha sem apertar a bolsinha. Então você não deve se bater, você foge, você pode puxar a abelha se ela está grudada ali, mas tenta não tirar a bolsinha de veneno apertando para não injetar o veneno mais rápido, né? E assim, é importante você procurar, por mais que foi ferroado 6 vezes, por exemplo, né? Você procure atendimento médico para passar uma pomada, alguma coisa, porque a reação pode ser um pouquinho tardia, você pode com o tempo desenvolvendo alguns sintomas. Tipo? Então vai passar você começa a desenvolver reações maiores ao longo do tempo. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com abelhas lá em 2008, por exemplo, eu era ferroado e não dava quase nada. Hoje eu já tenho incha bastante, dói muito mais. Então, se tivesse feito um tratamento um pouco melhor, né, passado uma pomadinha, talvez isso não tivesse acontecido. Então é importante que as pessoas também procurem até para registrar, porque as abelhas, elas talvez sejam os animais com mais acidente, né, no Brasil, de animais peçonhentos. Mas elas não aparecem nas estatísticas assim, porque quando as pessoas levam poucas ferroadas, elas ficam em casa e só tem uma história para contar, elas não registram isso. E é importante, vai num posto de saúde, vai numa UPA ali, se tomou muitas ferroadas, tenta ver se tem algum remédio, alguma coisa assim, né? Professor, pode falar, PG. Porque a gente costuma ver essas abelhas não em enxames, mas assim, são indivíduos, né? Às vezes aparece uma ou duas. E é comum a gente espantar, né? A abelha chega perto da gente, assim, a gente espanta, né? A gente sai e tal, porque incomoda um pouco ali o bicho em volta. E tem algumas coisas que eu sinto que atraem as abelhas. O alemão falou agora de refri, mas acho que fumaça de cigarro, eu tenho a impressão também que elas gostam, chegam perto, enfim, as pessoas espantam. Tá certo espantar? O bicho pode se sentir atacado e aí sim agredir quem está tentando espantá-la? Se está próximo do enxame, elas podem sim atacar, né? Mas em geral, quando elas estão longe do enxame, elas estão procurando recursos. Se elas verem que o recurso ali é escasso, que o ambiente para elas é um pouco agressivo, se a pessoa está espantando, elas tendem a só ir embora, né? Agora, se você bater nela mesmo, daí ela pode deixar o ferrão na pessoa, aí ela pode se defender mesmo. Porque quando a gente encontra uma ou outra voando, é comum, porque as abelhas, quando começam a procurar o alimento, elas saem em várias direções. Daí elas encontram o alimento, voltam para a colmeia, elas fazem uma dancinha, literalmente uma dancinha, para mostrar para as outras a direção do alimento, a abundância, a qualidade do alimento. E aí as outras vão procurar esse alimento, né? Então começa com uma aparecendo, você vai ver que daqui a pouco chega a outra, daqui a pouco chega a outra, quando vê tem um monte. Porque aquela primeira voltou, contou para as outras, né? Fez a dancinha dela, e aí chama as irmãs para irem lá para curtir aquele alimento também. Então quando você espanta,
pode ser que ela, ao voltar, ela decida simplesmente que não vale a pena aquela fonte, né? Ela é pouca e o ambiente não é bom para ela explorar, né? Tem ouvinte perguntando se fogo espanta e se fumaça. O PG falou que a fumaça do cigarro atrai, eu não sei, mas tem ouvinte achando que a fumaça espanta, não sei se faz sentido. Sim, a gente, quando vai trabalhar em apiária, a gente usa fumaça. Inclusive, a fumaça faz com que elas sintam que o ambiente está com incêndio, e aí elas consomem mel, o abdômen fica cheio de mel e elas não tendem a ferroar menos e tendem a se defender menos. Mas essa coisa dela se defender mais ou menos também depende um pouco da genética, né? Tem enxames que são mais defensivos e tem outros que são mais mansos. Inclusive, os apicultores fazem seleção de rainhas que dão enxames mais mansos, às vezes, né? Preferem reproduzir enxames mais mansos para se incomodar menos. Eu mesmo já tive enxames assim que eram é guerra pura, né? De você estar trabalhando, eles ferroando por cima da roupa, né? Então, trabalhar a mansidão o pessoal costuma fazer também, né? Então, a fumaça tem esse efeito de dizer para elas, olha, tem um incêndio aqui, né? Aí ela vai lá, pega um pouquinho de mel, enche o abdômen, ela não consegue ferroar, né? Então, a gente usa a fumaça. O fogo, por sua vez, pode irritar elas mais ainda, viu? Se tiver um fogo, assim, um calor, elas podem ficar ainda mais irritadas. A própria fumaça que o apicultor usa, a gente tem que ser uma fumaça que a gente chama de fumaça fria, que é aquela fumaça branca que sai fria da ponta do fumegador. Se você tiver uma fumaça quente, escura, elas se irritam mais ainda. Tem uma pergunta que a gente não fez ainda, mas muitos ouvintes estão encaminhando. E o que fazer se tem uma colmeia, um enxame perto da minha casa? A quem eu recorro? Ligo para os bombeiros? Tem algum serviço que faz a retirada gratuita desses insetos? Antigamente os bombeiros faziam, né? Hoje em dia já tem um pouco mais de dificuldade. O problema dessas abelhas é que você não tem uma segurança jurídica para fazer essa defesa, né? E você depende de EPI, você depende... Às vezes é difícil tirar esses enxames. Então o que a gente faz? Quando é uma situação de urgência, de perigo iminente, é um enxame que está muito próximo, causando um risco muito grande, aí você liga para os bombeiros e eles vão lá e às vezes tem até que sacrificar o enxame, dependendo do local que está e o problema que pode gerar. Quando é um enxame que está num local que pode vir num futuro, causar algum problema, você quer tirar, aí você tem empresas que tiram, em Porto Alegre tem algumas, pelo menos, você pode encontrar na internet, ou apicultores. Você liga para o apicultor vai lá e tira. Alguns cobram, outros não cobram, vai depender do apicultor, da dificuldade de acessar o enxame. Se você tem que subir por uma escada muito alto, eles vão cobrar mais caro, porque é um risco maior, né? Dá um trabalho maior. E alguns municípios, poucos, têm política própria. Daí lá tem algumas secretarias do meio ambiente, né, ou da agricultura que fazem esse serviço, né? Então aí você pode ver se no seu município tem alguma coisa com relação a isso, né? Mas em geral, bombeiro, se é grave, se não é grave, a gente procura apicultor ou empresa.